graça e paz. Amém. Gostaria de dizer que para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês. Segundo encontro de divas. Infelizmente nós não pudemos estar aqui na quinta nem na sexta-feira, mas eu tenho certeza que foram dias maravilhosos, né? E que Deus continua fazendo nesse sábado. É uma alegria encontrar mulheres aqui, rostos tão lindos, pessoas escolhidas por Deus. É com temor e tremor que eu venho aqui na frente, porque falar uma igreja, né, compartilhar, é uma grande responsabilidade. Eu gostaria de dizer que gostaria de falar um pouquinho sobre a gestão do tempo com vocês. A importância da gestão do tempo. E o tempo é algo tão precioso, que o inimigo muitas vezes tenta roubar o tempo de nós. E foi por isso que Davi orou e pediu: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque nós não sabemos a hora que Jesus irá nos chamar, nós não sabemos a hora que nós iremos estar na presença de Deus. Então é tão precioso nós podermos realmente entender quanto tempo temos, né? Usufruir desse tempo da melhor forma possível. Antes disso, eu gostaria de ler com vocês falando do encontro de divas, né? Tô vendo alguns homens aqui. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu li essa semana, no Dia da Mulher. E esse é o meu desejo, o desejo do meu coração para cada mulher, que diz assim: eu desejo a ousadia de Miriam para cada mulher. Eu desejo a coragem de Débora, o coração quebrantado de Ana, a sabedoria de Esther, a humildade de Maria, a fé da mulher com fluxo de sangue e, principalmente, todas as virtudes da mulher do Provérbio 31. É isso que eu desejo para todas as mulheres nesse dia. E, falando sobre o tempo, eu gostaria de aproveitar ainda e indicar um dos livros que eu li, e foi um dos livros que mais fez diferença na minha vida. Primeiramente a Bíblia, sem dúvida alguma, mas esse foi um livro que eu gostaria de indicar para todas as mulheres. Mulheres, comprem e leiam esse livro, vale a pena. As Mulheres que Correm com os Lobos. E esse livro vem falar também sobre a fase da vida da mulher. E que, falando na questão do tempo, da gestão do tempo, ele comenta, é uma psicóloga, e ela comenta que a vida da mulher é dividida em ciclos. E que mais ou menos esse ciclo varia de 7 em 7 anos. E daí a necessidade de nós aproveitarmos esse tempo. Então ela divide do 0 a 7, idade do corpo e do sonho, dos 7 aos 14, idade da separação, bem como do entretecimento, da razão e do imaginário. E assim vai, dos 14 a 21, do 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 ao 42, e vai dizendo cada fase que a mulher vai vivendo. Como nós temos que ter sabedoria, porque tudo vai mudando, né? A nossa vida é esse ciclo de vida e muitas vezes dos sonhos que se realizam e novos sonhos que nascem. Então, da importância de nós dividirmos a nossa vida, analisarmos essa vida como esses ciclos que acontecem. Eu gostaria de pedir para o Bruno. E aí, a importância de nós gerirmos e aprendermos a gerir o nosso tempo. Muitas vezes parece que nós não temos tempo, mas o tempo é dado da mesma forma para todas as pessoas, não é verdade? E por que algumas pessoas conseguem atingir os seus objetivos
conseguem chegar a lugares mais altos e outras pessoas não conseguem. Qual é a diferença? Uma delas, sem dúvida alguma, é a própria gestão do tempo. O nosso pastor, no Brasil, ele comenta da necessidade de nós termos em nossa vida 4 Ds. O primeiro D é Deus, sem dúvida alguma. O segundo D é diligência. E diligência diz respeito a eu saber o que eu quero para a minha vida. O terceiro D é determinação. E o quarto D é disciplina. Então, eu quero entrar com vocês na parte da diligência. Quando nós vamos montar uma empresa, por exemplo, você já deve ter ouvido falar no business plan. Já ouviram falar? O plano de negócios. Não é? Uma empresa precisa de um plano de negócio. Eu preciso saber a viabilidade dessa empresa. Será que essa empresa tem mercado? Não tem? Qual é a visão dessa empresa? Qual a missão dessa empresa? E a nossa vida também é dessa forma. Nós temos que saber a nossa visão, a nossa missão, os nossos objetivos, assim como quando vamos montar uma empresa. E uma vez eu ouvi um palestrante falando sobre isso e eu decidi fazer um plano de negócio para a minha vida. E nesse plano eu chamei plano de vida. E no plano de vida eu coloquei qual era a minha missão de vida, quais eram os meus objetivos. E quando nós temos objetivos na vida, nós conseguimos alcançar eles através de uma organização, de uma disciplina. E essa disciplina envolve, sem dúvida alguma, a questão do tempo. Então aqui eu consegui um material pelo site da União Europeia. Se vocês tiverem interesse, eu posso enviar por e-mail para vocês. Ele vem falar das competências de auto-organização e da própria gestão do tempo e organização do trabalho. Porque nós devemos gerir o nosso tempo não só no trabalho, mas também na nossa vida pessoal. Então, por gentileza. Ele pede para que nós façamos o seguinte diagnóstico. E aí ele coloca algumas questões para serem pensadas. Gerir o tempo implica, primeiro, saber quais os nossos objetivos e quais as nossas prioridades. Se eu não tenho nenhum objetivo na vida, não vou acontecer. Eu não vou me preocupar em passar 1, 2, 3 horas ao telefone. Eu não vou me preocupar em passar 5 horas no Facebook. Afinal de contas, eu não tenho nenhum objetivo. Não. Então, a importância de se definir qual o meu objetivo, a minha prioridade. Uma amiga sempre me dizia, eu tenho várias prioridades, eu preciso fazer isso, aquilo, estudar. E ela dizia, Thalita, quem tem muitas prioridades na vida consegue aviltar todas elas. Não é possível nós termos muitas prioridades. Nós temos que filtrar essas prioridades e ir resolvendo-as pouco a pouco. Daí a necessidade de se definir objetivos e prioridades. Segundo, saber o que queremos no futuro e o que devemos fazer para alcançar. Nós só sabemos o que queremos quando nos relacionamos com Deus. E Deus vai nos direcionando passo a passo. Quanto mais eu me conheço perante Deus, mais eu sei o que eu quero. E mais eu sei o que eu não quero. Terceiro, temos que aprender a pensar a longo prazo. Não pense apenas no dia de hoje. No dia de hoje eu tenho 24 horas, né? Então, eu tenho muito tempo. Mas se nós pensarmos daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10 anos, as coisas começam a acontecer. Existe uma visão, muitas vezes, imediatista de nós. Chegamos e compramos o Big Mac e pronto. Né? É muito rápido. Mas, na verdade, nós temos que aprender a organizar o nosso tempo a longo prazo, a médio e longo prazo. E quarto,
Autoconhecimento, conhecer o modo como nós funcionamos melhor. Então, essa necessidade de nós descobrirmos quem somos, quais os nossos sonhos, faz com que nós tenhamos ânimo de vida e consigamos organizar melhor a nossa agenda. O que faz para garantir que cumpre prazos? Tem uma tarefa fácil e uma tarefa difícil para fazer. Qual tarefa você faz primeiro? Estabelece um plano para cada dia ou para um período mais longo? Você já conseguiu estabelecer prioridades? Muitas mulheres querem limpar a casa todos os dias, lavar a roupa todos os dias, passar a roupa todos os dias, e muitas vezes a gente não consegue fazer tudo. Aí é uma das questões de nós. Segunda-feira, lava-se roupa. Terça-feira, passa a roupa. E assim por diante. É uma organização pequena, mas já é uma organização semanal. Passa. Pode passar agora. Aqui é um questionário, gente, que se vocês quiserem, eu passo para vocês, é muito interessante e avalia algumas questões. Por exemplo, revejo os meus objetivos a longo prazo. Pergunto constantemente a mim o que é que eu estou fazendo que pode ajudar a atingir os meus objetivos. Quando chego ao trabalho de manhã, começo normalmente o dia com um café, 2 dedos de conversa ou lendo o jornal. Interessante, né? Então, é um questionário que faz com que nós possamos refletir se nós realmente estamos utilizando bem o nosso dia. Conheço muitas pessoas bem-sucedidas que chegam, a primeira coisa que chegam no escritório é se atualizar, ler o jornal. Enquanto outras estão tomando café, essa pessoa já sabe o que está acontecendo no mundo, né? Isso faz a diferença. Então, são alguns pontos que nos ensinam a gerir melhor o nosso tempo. Escreva uma lista de coisas a fazer todos os dias. Eu particularmente, quando morávamos em Fortaleza, eu tinha um quadro, eu comprei um quadro e escrevia. Eu comprei, na verdade, 2 quadros. Um quadro grande que eu escrevi projetos para 2012, no ano passado. E coloquei todos os projetos que eu tinha para aquele ano. E para a honra e glória do Senhor, apenas um projeto não se concretizou, que eu creio que foi porque Deus não permitiu. Todos os outros projetos se concretizaram, porque estavam expostos ali. Todo dia eu olhava, são esses os projetos que eu tenho para esse ano, são esses os projetos que eu tenho para esse ano. Eu acordava cedo e lia, são esses os projetos que eu tenho para esse ano. Eu orava por esses projetos e eu lutava por esses projetos diariamente. Então, esse era um quadro. E eu tinha um outro quadro na cozinha que dizia quais eram as minhas tarefas para aquele dia. Então, comprar, ir ao supermercado, né, corrigir provas e assim por diante. Então, eu colocava aquilo que eu precisava fazer durante o dia e ia ticando. Isso me ajudava muito a fazer com que as minhas tarefas rendessem. Pode passar. E aí a gente faz a avaliação se estamos ou não aproveitando bem o nosso tempo de vida. Pode passar. Então, algumas perguntas que nós devemos fazer, né? O que é o tempo e como devemos gerir? Estabelecer objetivos e prioridades, planejar atividades e tarefas, organização pessoal e organização do trabalho. Isso vai fazer com que tenhamos mais disciplina e determinação para conseguir os nossos objetivos. Assim, é uma oportunidade para nós refletirmos, né? Você sente que o teu tempo não dura para nada, que o tempo não chega? Às vezes a gente tem essa sensação, né? Por quê? Porque não estamos sabendo gerir bem nosso tempo. Não estamos sabendo eleger prioridades. E um dos pontos, sem dúvida alguma, é dormir cedo e acordar cedo. Desculpa falar isso, né, pastora, mas é essencial. É essencial. Se nós formos ler Provérbios 30,
31 sobre a mulher sábia, o que é que diz ali? A mulher sábia acorda tarde. A mulher sábia acorda cedo. Eu, quando eu estava em Fortaleza, quando nós morávamos em Fortaleza, eu conseguia acordar às 5h30 da manhã. Glória a Deus, tem uma foto. Mas lá tinha muito sol, né? Era gostoso, eu acordava com o sol. Aqui realmente é muito difícil acordar cedo, eu admito, é muito difícil. O clima daqui é difícil. Mas a necessidade de acordar cedo e já organizar a agenda para o dia. Isso faz com que nós não fiquemos assim tão preocupados e abafados, né? Para tentar fazer com que as coisas rendam. Próximo. E, nesse sentido, a proposta é que façamos, então, uma agenda, um próprio plano, né? E que possamos nos perguntar a que causas atribui as perdas de tempo. Por que você acha que você está perdendo tempo? Existem pessoas que vão para a fila do banco, né, e ficam 1-2 horas na fila do banco e que não estão perdendo tempo. Estão lendo, estão estudando, estão se aperfeiçoando. Existem pessoas que estão correndo, né, à beira do rio Tejo e também não estão perdendo tempo. Estão ouvindo, às vezes, uma aula em inglês, uma aula em francês, estão se aperfeiçoando. Ensina-nos, Senhor, a usar o nosso tempo. Eu estou fazendo exercício físico e, ao mesmo tempo, eu estou me aperfeiçoando intelectualmente. Então, o que está me fazendo perder tempo? Nós temos que cuidar com a internet. A internet, ela é um grande vilão se não for utilizada para o bem. Ela tem tudo para ser utilizada para o bem, porque ela traz informação, ela traz contatos. Tem pessoas que usam o Facebook para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, para entrar em contato com pessoas, fazer negócios, mas tem pessoas que usam o Facebook para perder tempo. E aí o nosso pastor também em Fortaleza, ele dizia, enquanto você olha para a dança do outro, você perde o ritmo. Né? Porque você está sempre olhando a vida do vizinho e a tua vida está passando. Então, nós temos que cuidar disso também. O que costuma fazer para que isso não aconteça? O que você pode fazer para não perder tempo em ligações, por exemplo, no Facebook e assim por diante? Próximo. Aqui, então, são barreiras que ocorrem, que fazem com que possamos perder nosso tempo. Por exemplo, barreiras humanas. Muitas vezes a gente se esforça demais e sem um objetivo, né? Então, não adianta. Desorganização pessoal, incapacidade de dizer não. E aqui, principalmente, as mulheres. Nós somos craques em sempre estar disponível, sim. É sim, Gil. Nós mulheres temos que aprender a dizer não. Não, nós temos que aprender a dizer não. Falta de autodisciplina, procrastinação ou indecisão. Deixar tarefas inacabadas e socializar-se. Aqui, socializar-se é bom, mas socializar-se demais, né? No sentido de que isso faz com que você esteja perdendo seu tempo, no sentido de não realizar o seu objetivo. Aqui um ponto que eu gostaria de também salientar é deixar tarefas inacabadas. Nós temos que cuidar disso. Começamos a ler um livro, paramos o livro pela metade. Começamos um curso de inglês, paramos o curso pela metade. Começamos a faculdade, deixamos pela metade. Começamos um trabalho a limpar uma determinada gaveta com documentos, nos cansamos e deixamos pela metade. Isso é perda de tempo. Segundo, barreiras administrativas. Falta de objetivos, prioridades e planejamento. Sem isso, não adianta. Nós não vamos conseguir avançar. Delegação ineficiente. A pessoa tenta delegar para conseguir maior tempo, porém delega para pessoas incapazes de fazer aquela tarefa. Ou seja, você tem duas tarefas, né? Então, é melhor, nesse sentido, não delegar ou ensinar, primeiramente, para poder delegar. Pessoas não
treinadas ou inadequadas, falta de comunicação, isso nós temos que cuidar, porque muitas vezes nós pedimos, falamos alguma coisa, isso se torna uma barreira. Responsabilidade ou autoridade confusa, isso pode também acarretar problemas, né? Nós temos que saber a quem nos dirigir. Então, às vezes precisamos fazer um trabalho, precisamos realizar um negócio e poderíamos já chegar até a pessoa principal e não fazemos isso. Erramos a hierarquia, né? E vamos falando com pessoas que não irão nos ajudar a concretizar o nosso objetivo. Então, cuidado nisso. Falta de padrões, controle e relatório dos progressos e não saber escutar. Uma pessoa que não sabe escutar também não consegue realizar. E aí, faz a aprovação, faz errado. E se faz errado, faz 2 vezes. Então, às vezes é melhor parar, esperar, ouvir, para fazer aquilo que tem que ser feito. Barreiras ambientais ao tempo e interrupções pelo telefone. Aqui eu gostaria de salientar que o telefone também, como a internet, é um ponto positivo, mas também pode ser negativo. Eu li uma vez um livro que ele dizia, falava sobre a gestão do tempo e dizia o seguinte, de se separar um tempo para ligações. Então, se eu preciso ligar devido ao meu trabalho, mesmo pessoal, eu vou fazer essas ligações das 2 da tarde até as 4 da tarde naquele dia. E também é naquele horário que eu irei receber ligações. Se eu estou estudando 8 horas da manhã em casa, me programei para estudar, por exemplo, inglês, e toca o meu celular, eu não vou atender. Eu vou retornar em qual espaço de tempo? Das 2 às 4. E assim eu consigo fazer com que o meu tempo seja proveitoso. Eu estou estudando inglês, consegui me concentrar. Toca meu telefone. Oi, Ana, tudo bem? Como vai? Tá bom. Aí começo novamente, toca meu telefone. Oi, pai, como vai? Tudo bem? Então, isso vai fazendo com que o raciocínio seja quebrado e eu não consiga concluir o meu objetivo. Então, eu devo deixar o tempo para receber até mesmo ligações, retornar ligações. Né? Visitantes ocasionais. E aqui, isso principalmente em relação ao trabalho, o ideal é marcar encontros, agendar encontros e não se atrasar para os encontros. Né? Muitas vezes os médicos atrasam, mas quando ele atrasa, é porque um paciente atrasou e aí acaba atrasando todos os outros. Né? Então, nós temos que cuidar com isso. Não, se marcamos o encontro naquela hora, é naquela hora que eles vão chegar. Papelada, formalidades, leituras, falta de pessoal ou excesso de pessoal também pode ser um problema para o tempo. Barulhos e distrações visuais. Isso também faz com que nós perdamos tempo. E aí as barreiras humanas ao tempo são constituídas por 2 vertentes. São as mais difíceis de dominar, derivam dos hábitos adquiridos ao longo da vida. Porém, são exatamente as barreiras que nós podemos aperfeiçoar. Então, aqui, para concluir, gestão do tempo. O que significa gestão do tempo? Primeiro, estabelecer objetivos e prioridades. Isso é essencial. Eu tenho que saber o meu objetivo de vida, a minha missão, quais são as minhas prioridades. E não apenas a curto prazo, mas eu devo fazer uma lista dos meus objetivos, dos meus sonhos, a médio e longo prazo. Então, esse ano qual é o meu objetivo? O meu objetivo é concluir as minhas aulas do doutoramento. A médio prazo é escrever a tese. E a longo prazo é finalizar o meu doutorado e voltar à Fortaleza para dar aulas, por exemplo. Então, eu tenho estabelecido que é isso. Após estabelecer, eu tenho que planejar as atividades e tarefas. Então, acordar das 7 às 8, tomar café. Das 8 às 9,
começar a estudar economia, das 9 às 10, direito, das 10 às 11, e assim eu defino prioridades. E terceiro, é essa organização pessoal que faz com que eu consiga atingir o meu objetivo. Ressaltando sempre, dormindo cedo e acordando cedo. É isso. Espero poder ter contribuído um pouco e desejo realmente, que Deus nos ensine a sermos pessoas mais sábias e que possamos contar os nossos dias, que o Senhor nos ensine a contar os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe cada mulher aqui.